amigas e amigos. É uma grande alegria podermos estar aqui para estudar. E é isso que nós queremos fazer, estudar o Evangelho. E hoje nós elegemos para o nosso estudo a parábola do joio, uma parábola emblemática, que tem muita profundidade e que vamos extrair um pouco dessa profundidade aqui entre nós, nesse momento. Claro, não vamos esgotar, mas já dará para que extraiamos bastante recursos para as nossas próprias vidas. Nós pedimos a permissão para ler essa parábola, porque ela é muito profunda e não ousaríamos a contá-la da maneira que não seja o original. Vamos ouvir então. O reino dos céus é semelhante a um homem, disse Jesus, que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para que não acontecer de que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes, para ser queimado, enquanto o trigo recolhei-os no meu celeiro. Bem, gente, essa é a parábola. Aqui existe uma quantidade enorme de símbolos que Jesus, quando fazia as parábolas, ele comparava as coisas da terra com os recursos da terra para falar das coisas do céu, que não tinham os recursos da terra. Então, ele precisa usar essas imagens muito concretas que nós aqui examinamos, e isso fazia-se difícil de entender por muitos, inclusive pelos próprios discípulos, os apóstolos. Eles tinham, às vezes, dificuldades. E esse foi o caso. Eles não entenderam. Agora, se eles não entenderam, imagine, então, o que será dos demais como nós outros. E como eles não entenderam, diz o nosso querido Mateus, que então, deixando as multidões, entrou em casa. Jesus entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Vejamos, eles não tinham assimilado a essência da parábola, porque as parábolas foram escritas, gente, foram feitas e elas foram registradas para toda a eternidade. Qualquer tempo que nós estivermos no processo evolutivo, elas terão campo de estudo ainda a ser examinado. E no estágio evolutivo que nós estamos hoje, aproximadamente 2000 anos depois do que ela foi contada, nós já temos como examinar algumas coisas a mais. Nós vamos ver o que Jesus disse aos discípulos sobre esta parábola. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Amigas e amigos, explicou numa linguagem que continua ainda sendo, para muitos de nós, muito hermética, muito fechada. Por quê? Primeiro, que era uma linguagem utilizada na cultura hebreia. Os judeus trabalhavam esses termos entre eles com a significação que eles possuíam. Segundo, que são termos que, se nós não examinarmos na profundidade, eles se perderão em figuras que são literais e pode fazer com que a parábola, ao invés de nos ajudar, até atrapalhe. Por quê? Porque passaremos a ter o que se chama de, às vezes, ficar fanático por certas coisas, por acreditar-se que aquela coisa é verdadeira da forma como ele interpretou. Mas não é bem assim. Então, por exemplo, que são anjos? Quem são os filhos do reino? O que significa maligno? O que significa fim do mundo? Quantos filmes nós vemos aí falar de fim do mundo? Então, Jesus continua dizendo, nós vamos examinar isso. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo,
Assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade e o lançarão na fornalha ardente. Meu Deus, o que é essa fornalha ardente? Que imagem é essa? E ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui com Jesus é que ele está dizendo que a maior parte de nós não tem ouvidos para ouvir. O que significa isso? Não estamos evoluídos significativamente para captar, para assimilar a essência desses símbolos, porque aqui são símbolos que são tratados aqui como bases de compreensão, mas atrás de cada símbolo tem uma essência espiritual. E é por isso que nós convidamos as amigas e os amigos que nos acompanham agora a interpretação passo a passo, mas a interpretação espiritual. Não estamos aqui preocupados com a interpretação que nós chamamos literal, porque essa não nos conduz ao entendimento que provoca as reflexões, que provoca a melhoria íntima. Essas interpretações literais, muitas vezes, são importantíssimas para a contextualização, para podermos ter a base de construção do entendimento. Porque como eu posso saber uma situação se eu não for lá na cultura daquela época e entender um pouco aquela cultura? Então, sim, eu preciso disso, mas aqui, nesta parábola, isso não será necessário. Vamos começar com esse símbolo, semeador. Quem é o semeador? O que significa esse semeador aqui? E a resposta é muito óbvia. Algumas delas são óbvias, nós já sabemos, e essa é uma delas, que não precisaríamos aqui estar conversando sobre elas. Mas vamos repassar. O semeador, não tenhamos dúvida, é o próprio Mestre Nazareno. Assim confirmado por ele mesmo, que Mateus anotou no capítulo 3, versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui, minhas amigas e meus amigos, temos uma expressão, Filho do Homem. O que significa essa expressão? Há algumas interpretações, diversas escolas religiosas, mas aqui na doutrina espírita nós adotamos a interpretação de como sendo a essência do que será o homem mais puro que nós teremos na Terra. Jesus encarna o homem mais puro que a Terra comporta. E esse Filho do Homem será aquele que um dia seremos quando a evolução se processar e nós conseguimos os méritos pelos nossos esforços. Então, também seremos chamados de filhos do homem. É importantíssimo que a gente perceba isso, porque Jesus é o guia mais perfeito que o Pai nos enviou. É a luz do mundo. Logo, ele é realmente esse filho do homem, que é a expressão hebraica que aqui nós estamos compreendendo. Mas o que é o campo a ser semeado? Também podemos suspeitar, mas fica muito claro que é a humanidade terrestre. O campo é o mundo. Né? Indica que você tem todas as pessoas no mundo como sendo o campo de plantio do coração. Cada alma, cada ser encarnado ou desencarnado no mundo está com o seu campo chamado coração, preparado ou não para receber a sementeira. Esse trabalho de semear no mundo é um trabalho que compete a cada um de nós com os ensinamentos que o Mestre nos legou. Então, não tenhamos dúvida, o campo é o mundo. São as pessoas que habitam esse mundo. E o que é o trigo? Essa boa semente aqui chamada de boa semente. E o trigo é uma expressão muito forte, né? Porque o pão, né, feito do trigo dá uma simbolização assim, muito profunda, né? Dá alguma coisa assim de muito grata aos corações nossos, porque trigo é muito antigo na cultura humana e tem uma simbologia profunda. Então, nada mais são as boas sementes, ou o trigo, as lições imortais do Evangelho. Se o semeador semeou, o que ele semeou foram as sementes do Evangelho, que são aqui chamados de trigo. Agora, Jesus indica que podem representar os homens de bem também. Não precisa ser só as lições imortais. Podem ser também os espíritos puros. Ou a boa semente são os filhos do reino, como ele falou isso. O que é ser filho do reino? O reino de Deus, que nós não temos na Terra, o reino não é deste mundo, foi ele que nos disse, é, na verdade, o reino dele. E de lá procedem os espíritos puros, os espíritos que estão efetivamente evangelizados, os espíritos que já fazem a vontade do Pai. Mas o que é o joio, essa má semente, então, perguntamos-nos?
Ora, são todas as ações negativas, tudo que é alimentado pelo mal, como disse o próprio Senhor. Os joios são os filhos do maligno, ou seja, tudo que não vem do bem é mal. O bem é tudo que é a vontade de Deus, o mal é tudo que se afasta dela, nos ensinaram os Espíritos. Logo, fazer o bem é fazer a vontade do Pai. Logo, fazer o mal é contrariar a vontade dele. Nós temos uma coisa interessante nessa parábola, que é o crescimento simultâneo do joio e do trigo. Por que o Senhor não mandou arrancar esse joio no começo? Ele diz que se arrancasse, poderia correr o risco de arrancar também o parte do trigo. Olha que figura interessante. É preferível, então, deixar os dois crescerem simultaneamente, para que você, em determinado momento do tamanho dessas plantas, consiga visualmente distingui-los. E aí sim saber o que é um e o que é o outro. E aí, Emmanuel que nos esclarece sobre isso, por que o crescimento simultâneo, do ponto de vista espiritual, é proporcionado pelo Pai Celestial. Ele vai nos dizer que, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, Jesus não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Ou seja, o Mestre nunca tirou as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Significa isso, gente? Trazendo essa imagem para a relação humana. O mal, convivendo com o bem, tem a oportunidade de assimilar o bem. Uma pessoa que ainda não está santificada, que é uma pessoa que ainda se equivoca no mal, estando ao próxima de pessoas que estão buscando a sua santificação, que se esforçam para fazer o bem, essa pessoa tem a oportunidade de aprender com aquela que já está se santificando. Essa que ainda não o consegue, ela, observando o outro, ela pode assimilar as lições. Daí porque nós precisamos uns dos outros. Quem tem mais, dá para quem tem menos. Crescer junto significa que nós temos que ajudar os que hoje estão na condição de joio, que não produz nenhum resultado, que não produz nenhum fruto. Mas podemos ainda perguntar, quem é esse tal de inimigo que semeou esse joio? Gente, como é que pode aparecer da noite, alguém jogar lá a semente do joio para poder prejudicar o Senhor que tinha plantado o trigo? Qual é o objetivo disso? Ora, o inimigo indica os espíritos atrasados e maldosos. Quando a pessoa é infeliz nesse estágio evolutivo aí, ela quer ver a infelicidade do outro também, ela não quer ficar sozinha e infeliz. O que ele faz? Planta o mal onde estiver oportunidade. Os que plantam as desarmonias no mundo, aqui foram representados pelo simbolismo diabo, que consta do versículo. Diabo de diabólicos, né? Diabólico, aquele que você espalha, aquele que você joga para poder prejudicar o outro. Isso é o inimigo do bem. É a pessoa que, estando infeliz, quer também que os outros o sejam. Ainda não conseguiram compreender que poderiam ser felizes se estivessem se aproximando dos que já o são, como a gente falou do crescimento simultâneo, que é dada a ela a oportunidade. Mas e a colheita, Max? Que colheita é essa? Vamos entender que a colheita é nada mais, nada menos do que o fim do mundo. Mas a expressão fim do mundo precisa também ser esclarecida. A colheita indica necessariamente os resultados encontrados ao final de um ciclo evolutivo. Então, leiamos agora, ciclo evolutivo como sinônimo de fim do mundo. O que é o mundo? É um mundo de expiações e provas, por exemplo, o nosso atual. Chegará ao final esse ciclo em que nós vamos adentrar ao mundo de regeneração. Aliás, nós já estamos adentrando muito, vamos dizer assim, sutilmente, muito timidamente. Já estamos como se fosse no amanhecer de uma noite escura, mas ainda está predominando a nossa condição de mundo de expiações e provas. Então, nós estamos atravessando uma transição, que se chama transição planetária. Esse mundo está chegando ao final de um ciclo em que são avaliados os resultados daquela semeadura. Quem aproveitou para se transformar em trigo e deixar de ser joio, segue com o mundo. Quem não aproveitou, como veremos, serão convidados, mais do que isso, serão compelidos a deixar esse campo. Por isso que chegará a hora dos ceifadores. Quem são os ceifadores? Como disse, são os anjos. Mas que são os anjos? Os ceifadores são os espíritos mais esclarecidos, moral e intelectualmente, que têm a incumbência de separar o bem do mal e dar destinação final a cada um. Ou seja, ceifadores são espíritos que já estão numa condição evolutiva muito elevada
e que conseguem discernir, separar o que é o bem do que é o mal sem margem de erro. Por isso, na hora de arrancar um e arrancar o outro, eles não se confundem e não perdem o joio ou não perdem o trigo para ser queimado e nem passa joio junto com o trigo como se ele fosse trigo. Não, eles sabem claramente separar um do outro. Por isso, a separação do joio e do trigo é como se fosse no final de determinado ciclo evolutivo que ocorre uma ascensão espiritual. Quem é joio, não, fica aqui. Quem é trigo, segue aqui, no mundo melhor, caracterizada pela maior homenagem à separação do mal e do bem. Nos mundos divinos, o bem reina absoluto, seria o estágio máximo de outros ciclos tantos que nós vamos passar. Então, nós temos o mundo de expiação e prova, que estamos fechando os ciclos. Antes, já passamos por outro ciclo, mundos primitivos, que passamos para o mundo de expiação e prova. Estamos agora largando esse ciclo e entrando no ciclo do mundo de regeneração. Vamos para um novo mundo, que é o mundo de todos depois da regeneração, ou o mundo feliz. Então, são 4 mundos de experiências que nós precisamos adquirir, que todos nós estamos vivendo. Só que a cada período se faz uma contabilidade, como se você tivesse que prestar contas ao final do ano ao imposto de renda, como agora nós vamos ter que fazer. Isso significa que você tem que fazer uma análise do que você fez durante esse período, se você aproveitou as oportunidades, e prestar contas. Se as suas contas forem negativas, você vai ser compelido a pagar o imposto. O imposto a que nos referimos aqui pode ser pesado, porque você pode, eu posso, qualquer um de nós pode ser mandado para mundos menos evoluídos do que o nosso. E aí sofrer aquele sensação horrível que sentiram os nossos irmãos no passado, quando foram exilados de Capela para cá. E eles sentiam o paraíso perdido. Por quê? Porque eles deixaram um mundo que estava muito mais evoluído para um mundo que estava bem menos evoluído. Para quê? Para que fizessem as experiências e corrigissem a si mesmo, e, ao mesmo tempo, ajudassem os primitivos da Terra daquela época. Portanto, nos mundos felizes, o bem predomina, mas ainda há o mal, muito pouco. Nos mundos de regeneração, o mal está em equilíbrio com o bem. E nos mundos de expiação, o mal predomina, que é o mundo atual nosso. No mundo de... Cada mundo desse, gente, quando a gente olhar, olha como se fosse uma faixa, né? Então, se você pegar o mundo de expiação bem próximo da faixa que começa ou termina o mundo que nós chamamos primitivo, você vai ver que ali é muito mais parecido com o mundo primitivo que o mundo de expiação. Se você pegar no mundo de expiação e prova a faixa mais perto do mundo de regeneração, você vai ver que ela está muito mais perto já de regeneração do que aquela faixa anterior. Portanto, quando uma pessoa está no mundo de regeneração, no comecinho dele, ele parece muito ainda com o mundo de expiações e provas. Mas à medida que ele vai avançando e chega à escala mais à frente, ele vai estar no mundo de regeneração, se aproximando do mundo feliz. Portanto, quando a gente fala mundo, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de espíritos ao longo desse mesmo mundo. Espíritos mais próximos da base, espíritos mais próximos do topo, como se fossem plantas diferentes. Por isso que Emmanuel, ele nos ensina que a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia e sua estação. Então, por exemplo, o espírito está mais próximo da base do mundo de expiações e provas, tem um tratamento. O espírito que está mais próximo do mundo de regeneração tem um tratamento. Ou seja, se você teve todas as oportunidades que a escola te ofereceu para aprender a lição e não aprendeu, peso sobre você, a responsabilidade sobre você é maior. Como disse Jesus, a quem muito é dado, muito será pedido. Se você não teve a oportunidade de estudar, está lá na base desse mundo, aí a história é outra, porque você não teve a chance de aprender. Então, o tratamento para você será diferente do tratamento de quem teve a chance. Então, se você não tem a oportunidade, não te cobra essa responsabilidade. Por isso que a irmã está dizendo que a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada um tem seu dia, cada um tem a sua estação. Eis por quê? Aparecendo o tempo justo de cada homem. Então, eu cheguei no estágio em que eu já posso ser aferido os meus valores morais. De cada coletividade. Então, um grupo todo, como Capela, que foi exilado, toda uma comunidade, toda uma coletividade de espíritos, Emmanuel fala em milhões, foram trazidos para cá. Fala isso em Caminho da Luz, a Caminho da Luz. Então, seja individualmente, seja coletivamente, se extingue o joio. Como se extingue o joio? Simbolizado pela palavra. Você retirou o joio, atou em moios e botou fogo neles. E é exatamente isso que acontece aqui. Aí eles irão experimentar em outros mundos
as mesmas experiências que não souberam aproveitar aqui. E, obviamente, esses processos transformadores não foram, obviamente, ao acaso. Eles tiveram oportunidade, eles tiveram a sua chance de aprender. Por isso que eles têm aquela sensação do paraíso perdido. É um arrependimento que o Espírito carrega dentro dele. Nesse instante, diz Emmanuel, a individualidade ou o povo, a se agitar em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Isso é típico de transição, gente. Quando a pessoa está fazendo aquela situação em que ela está como perdida, mas ela sente um aperto que ela sabe que não está com a consciência pura. Ela sabe que não se esforçou para melhorar. Agora, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, logo depois vem o que se chama queimar, que é queimar essas aquisições ruinosas, esse mal que nós instalamos em nós, para que nós recomecemos a jornada trazendo a construção do bem. É o símbolo do paraíso perdido de alguém que se arrependeu pelo que fez. Gente, e por fim, o Eliseu Rigonati, um estudioso do Evangelho, que já está no mundo espiritual, ele finaliza ensinando-nos que esta parábola nos explica por que na Terra o mal existe ao lado do bem. Olha, a gente se pergunta, mas por que Deus não tira o mal e deixa só os bons? Porque os bons acelerariam o seu processo? Alguns pensamos assim, mas há uma razão que nós já examinamos e que nós vamos ouvir da boca de Eliseu Rigonati esta razão. Diz ele, depois de sua formação, a Terra se tornou apta a receber os espíritos que aqui veriam desenvolver-se. Todos nós sabemos que a Terra, no início, foi desenvolvida a partir de vários e vários estágios evolutivos, até o aparecimento do reino hominal, que seriam os mamíferos que vão dar a vazão, vamos dizer assim, a corrente que vai gerar, então, o reino nominal, o ramo desta árvore da vida que gerará o reino nominal do qual nós pertencemos. Então, quando aconteceu isso, o planeta já estava apto a receber os espíritos nos seus movimentos iniciais, que eram simples e ignorantes, como irá dizer ele. Esses espíritos se encarnam simples e ignorantes e deveriam iniciar seu longo aprendizado que os transformaria em espíritos perfeitos. Ou seja, esse processo se inicia na parte mais base do processo evolutivo, quando nós somos simples, ou seja, não temos maldade no coração. Nós já nascemos isentos e somos ignorantes, mas também não sabemos. Ignorante aqui no sentido de não saber, não conhecer. Então, veja, nós não fomos criados nem maus nem bons assim na experiência. A bondade, ela é inerente ao espírito. Ele traz em si esse diamante que ele tem que brilhar. Essa luz que Jesus diz, brilha a vossa luz diante dos homens. Essa é a sua essência. Essa é a minha essência. Esse é o DNA cósmico, o DNA divino, o DNA que Deus nos deu. Nós somos filhos dele e herdamos dele esse DNA. Porém, ele nos deu o livre-arbítrio. À medida que você vai perdendo a ignorância com as escolhas, você vai aprendendo a escolher. Só que o Pai pede que nós sejamos aqueles que escolhamos o caminho do bem. Mas ele não impede que nós façamos o contato com o mal. Agora, ficar com o mal ou ficar com o bem, corre por nossa conta. Pensemos, se eu não soubesse, se eu não tocasse na rocha dura, eu nunca saberia que a rocha é dura. Se eu não tocasse na água e a minha mão penetrasse na água, eu não sabia que a água permitiria essa sensação diferente da mão na rocha. Se eu não soubesse que o vermelho é vermelho e que o verde é verde, eu não poderia discernir os dois. Se eu não soubesse que a noite é escura e que o dia é claro, eu não saberia discernir entre os dois. Se eu não soubesse do bem e nem do mal, eu não saberia discerni-los. Portanto, eu preciso experimentar. Isso nós temos que fazer. Agora, ficar na condição do escuro ou do claro, ficar na condição do mal ou do bem, é minha responsabilidade. Aí eu começo a ter livre-arbítrio para decidir sobre os meus passos. E se eu decidir corretamente, fazendo a vontade do Pai, assim na terra como no céu, chegarei muito mais rápido a Ele. Agora, se eu decidir fazer isso
atendendo aos meus caprichos, fazendo a minha vontade egoística, a minha caminhada será não só mais longa, mas pior, será penosa. Por isso que Jesus diz: vinde a mim. Quando você ouve esse convite, ele diz assim: o meu jugo é suave. Então você não tem que passar por sofrimento, você tem que passar por esforço. Esforço é inerente à evolução. Mas você não tem que passar por sofrimento, porque o jugo, ou seja, a lei é suave. E você não tem que carregar carga maior do que você dá conta, porque o fardo é leve. Você consegue carregar isso como se você nem estivesse percebendo. Então, esse é o processo que aqui Rigonati está nos lembrando. Nós estamos numa escala evolutiva da vida. Agora, como cada um possui o seu livre-arbítrio, como dissemos, uns se dedicaram ao bem e outros ao mal. Escolha individual de cada um. E a terra passou a ser qual seara, qual campo, onde ao lado da planta generosa e útil, cresce também a planta venenosa. Então, uns resolveram seguir com o bem, outros resolveram seguir com o mal. Agora, não me pergunte por que um resolveu seguir com o bem e o outro seguir com o mal, porque isso é inerente à decisão individual de cada um. Eu posso aqui agora ouvir tudo isso e continuar fazendo mal lá fora. Isso é escolha minha. Eu continuo seguindo com o mal, mesmo tendo recebido todos os convites para ir para o bem. Não me sensibilizei com esse bem, não quero saber, estou preocupado comigo mesmo. E, como diz o outro, que se fixe para lá, eu não quero se envolver com isso, não. Mas eu posso ouvir isso aí, estar no convite, crescendo junto com o trigo, e pela presença de estar ao lado do trigo, assimilar as essências do trigo e me transformar em trigo também. Então, são escolhas minhas. Deus nos colocou simples. Agora, ele colocou espíritos que fazem o bem aqui para nos ajudar o tempo todo. Seguir com eles é nossa responsabilidade. E diz ainda o nosso Rigonati. E hoje, contemplando o mal que campeia pela face da terra, muitos corações bem formados se admiram que o Senhor não elimine esse mal do globo. Ah, gente, como a gente viu agora há pouco, tem um ciclo. Esse dia chegará. Depois de o evangelho ser pregado a todos os povos da terra, de modo que ninguém possa alegar ignorância, possa pretextar que não sabe das leis divinas, o Senhor procederá à ceifa, ou seja, a colheita, mandará aqueles anjos, os espíritos superiores, isto é, os maus serão compelidos, serão levados serão constrangidos a desencarnarem e a se retirarem para mundos inferiores. Mas de conformidade com o caráter de cada um deles, que escolheram o mal e não o bem. Então a Terra será um imenso celeiro de almas regeneradas que escolheram o bem. Aqui, gente, muita atenção. Você fala assim, puxa vida, mas então eu não vou passar, eu vou ficar, eu vou ser... Gente, para ser exilado, você tem que ter o desejo do mal e não se sensibilizar ao bem. Quando você traz o mal em você, eu trago o mal em mim, cada um de nós traz essa herança de nossas experiências passadas ainda pungente em nós, significa que nós precisamos nos libertar dela. Se nós já reconhecemos que temos esse mal em nós, reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral, já reconhecemos. Então nós fazemos o esforço para que esse mal não cresça como o joio em nós, para que possamos transformá-lo em trigo dentro de nós, a transmutação do joio em trigo nos nossos próprios corações. É isso que faz com que nós permaneçamos aqui, crescendo com a terra, evoluindo com a terra, e não sejamos exilados para mundos inferiores. Por fim, minhas amigas e meus amigos, estamos nos aproximando deste breve, não obstante, importantíssimo estudo. E precisamos fazer algumas reflexões. Como nos situamos nesta parábola? Já pensou nisso? Como é que você entra nessa parábola? Como é que eu entro nessa parábola? Qual é o meu papel aí? Como é que essa parábola toca em mim? Qual é a parte fundamental que eu tenho que assimilar? E Emmanuel, esse espírito grandioso que nos trouxe tanta luz para as nossas reflexões, ele nos ensina que, efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ou seja, trato do solo, o campo, pedacinho de campo que cabe um para nós. Cada um de nós tem um campo para poder cultivar. Cada um de nós recebe uma parcela do campo superior de Deus para ser cultivado. Mas que campo é esse, Max? Diz Emmanuel, ergue-te cada dia
e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. Que campo é esse, senhor Emmanuel? Que campo é esse, senhor Max? Esse campo nós vamos ver agora, que é o seu coração, que é o coração daquele que transita a jornada com você. Vejamos muito claramente, quando ele diz, ergue-te a cada dia e ampara o teu campo de serviço, cumpra a vontade do Pai, aqui na terra como no céu, para que mais tarde, cumprindo a vontade do Pai, o Pai possa te auxiliar devolvendo o que você semeou na condição do bem que você semeou. Por isso que nós ouvimos muito nitidamente no Evangelho, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Na medida que você faz a sua parte, o céu te proporciona os recursos que você precisa para prosseguir na meta maior da vida, que é voltar ao Pai de onde viemos. Diz ainda Emmanuel, a sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso que te incumbes. Então, você tem que semear nesse campo. É sua responsabilidade. Só que você pode semear o joio ou pode semear o trigo. A escolha, isso que é importantíssimo a gente captar. A escolha é sempre nossa. O Pai não violenta nossas consciências. O Pai respeita o nosso livre-arbítrio. Ele permite que nós escolhamos para aprender com as experiências, porque ainda estamos teimosos em seguir os conselhos alvitentes que ele nos fornece. Então, nós somos obrigados, isso é dever, nós temos que semear o bem. Mas se escolhermos semear o mal, teremos que passar por aquele momento da ceifa para sofrimentos desnecessários. E o terreno? É o próximo que propicia a colheita. Então, esse campo maior somos todos nós, e o terreno onde eu semeio é fazer ao outro que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Então, esse terreno de fazer ao outro é que me vai proporcionar o bem em mim mesmo. Lavrar o talhão e dar de nós, sem pensar em nós, eis a nossa missão na terra, minha amiga e meu amigo. Temos que lavrar o nosso pedacinho de terra, que é o nosso coração e o coração do outro, e dar de nós no terreno do outro, no coração do outro, sem mesmo pensar em nós, como se o outro fôssemos nós mesmos. Daí, então, cumpriremos o desiderato a que somos convidados a cumprir nesta nossa jornada evolutiva. Por isso, minha amiga e meu amigo que já compreendeu isso, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você, se eu, se nós já estamos na condição que os nossos corações estão sensibilizados para semear o trigo do bem, não tenhamos dúvida, teremos que seguir esse benfeitor maior que a terra recebeu. Teremos que carregar a nossa própria cruz, que foram as equivocadas decisões anteriores que precisamos agora nos livrar. E aí sim, negando na intimidade do nosso coração a nossa própria personalidade, para que a personalidade do Pai vija, nós então poderemos segui-lo. Como Paulo disse, já não sou eu quem vive. E Deus, Jesus é quem vive em mim, o Cristo de Deus é quem vive em mim. Nós também precisaremos chegar a esse estágio evolutivo e dizer que já não somos nós que vivemos, mas o Cristo de Deus que vive em nós. Porque o Cristo de Deus é o Pai vivendo em nós, porque disse ele, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele faz a vontade do Pai aqui na terra como no céu. Minha amiga, meu amigo, queridas amigas, queridos irmãos, sejam muito felizes e que possamos nos ver brevemente. Que assim seja. Até breve.